Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, é um prazer falar com você, participante do Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. Esta feira de transferência de tecnologia, de transferência de informação, aquela que vai levar para você o mundo do conhecimento. E, claro, gestão para a sua propriedade, uma troca de informações e que vale a pena hoje no meio digital. E é importante a sua participação. E olha só o tema que vamos abordar. Programa Balde Cheio e as oportunidades de negócios na bacia leiteira da região tocantina. Quem traz esse tema e vai fazer toda essa transferência do conhecimento para a gente é André Novo. Ele é engenheiro agrônomo e chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Pecuária Sudeste. André, é com você. Olá. Hoje eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar com o Conecta Sebrae no AgroLab Amazônia. Eu vou falar um pouco sobre o projeto Balde Cheio e as oportunidades de negócio na bacia leiteira da região tocantina. É uma oportunidade muito boa para colocar o conceito de transferência de tecnologia do projeto Balde Cheio numa perspectiva de negócios e de geração de renda. Normalmente a gente fala mais da parte zootécnica, mas hoje a gente vai falar um pouco mais dos impactos que esse programa tem tido na vida das pessoas e na geração de renda dos municípios. O projeto Balde Cheio, na verdade, ele é um projeto que já tem 22 anos, ele não nasceu ontem, e ele foi idealizado por nós aqui da Embrapa Pecuária Sudeste, mas principalmente veiculado pelo Dr. Arthur Quinelato, que é muito conhecido, ele faz centenas de palestras pelo Brasil inteiro durante o ano. O projeto Balde Cheio, na verdade, é uma forma de treinar os técnicos da extensão rural em pecuária intensiva de leite, além do envolvimento das parcerias locais. Essa metodologia ela é diferente das outras porque a gente considera a realidade local como uma das coisas mais importantes a serem consideradas. Qual é a característica que o produtor está necessitando? Qual é a característica que aquela região específica tem de bom? O que são as dificuldades? E isso é superado por esse pequeno arranjo local que é feito para poder treinar o técnico da extensão. Então, basicamente, o projeto Balde Cheio não é fazer piquete rotacionado, mas sim treinar o técnico com um aprendizado mútuo, uma sala de aula no campo, 4 anos de visitas periódicas que a gente se desloca para poder fazer esse treinamento. Isso aí é o que muita gente já conhece do projeto Balde Cheio. Quando a gente fala de produção intensiva, nós estamos falando de se obter alta produtividade em litros por hectare ano, alcançando alta eficiência agronômica e alta eficiência zootécnica. Não basta só adubar pasto, mas você tem que ter uma composição de rebanho muito boa, uma boa porcentagem de vacas lactação e trabalhar, logicamente, tudo simultaneamente. É a questão de conforto, genética, manejo. Ou seja, não é um pacote tecnológico, eles são conceitos, fundamentos de tecnologia que são passados para os técnicos e, logicamente, os técnicos vão assistir os produtores interessados em
aumentar a produtividade, melhorar a lucratividade e assim por diante, né? Nós temos um problema muito sério no Brasil, né, que entre o conhecimento que existe já acumulado, que a gente chama aí de fronteira do conhecimento, que aparece aí no gráfico, e a grande maioria dos produtores, existe uma distância muito grande. A maioria dos sistemas de produção são extensivos, de baixo uso de tecnologia, então é necessário um planejamento de longo prazo para você fazer saltos tecnológicos, né? De você sair de uma posição de baixo uso de conhecimento, de insumos e tecnologia, e isso ir crescendo gradativamente ao longo do tempo. É o que a gente chama aqui no eixo de baixo aqui, de intensidade do sistema de produção. Nos países de pecuária desenvolvida, a maioria dos produtores está muito próximo da fronteira de conhecimento. Existe mais ou menos um padrão de uso de tecnologia e sistemas intensivos muito próximos daquilo que a ciência está apresentando, né? No Brasil, isso não é verdade. No Brasil, a gente tem uma gama enorme, hoje são estimados em torno de 1 milhão de produtores de leite, com os mais diversos tipos de produção. Então, há necessidade de incorporar tecnologia, mas tecnologia por si só não vai resolver. Isso, para acontecer, principalmente em regiões onde o leite ainda não é consolidado, como as regiões mais ao norte do país, na região tocantina, seja em qualquer outra região da Amazônia, existe a necessidade não só de conhecimento, mas de você ter um mínimo de arranjo institucional e infraestrutura para que isso possa acontecer. Então, não adianta só levar o conhecimento, você tem que ter alguém dos municípios onde essa mudança vai acontecer, seja uma prefeitura, seja um laticínio, seja uma ONG, não importa, importa que tenha um arranjo institucional que viabilize o treinamento desse técnico e um mínimo de infraestrutura que vá garantir comercialização do produto, estradas, um mínimo de energia elétrica, por exemplo, e acesso para que o leite possa ser beneficiado e chegar à população. Então, é um desafio a ser suplantado e na região norte isso tem sido bastante complicado de se trabalhar, principalmente a questão de infraestrutura e arranjos institucionais. Mas vocês vão ver, os resultados são muito promissores. Quando você aplica o projeto balde cheio, o principal impacto que a gente vê é mudar a produtividade e a renda do produtor, né? Esse gráfico mostra como que isso evolui ao longo do tempo, né? Os produtores começam com um nível de produtividade baixo e ao longo do processo de intensificação isso vai crescendo. E a produtividade vai aumentando e isso leva um certo tempo. Não é uma coisa imediata, do tipo, começa hoje o projeto, daqui a 6 meses o produtor já está bem, já está ganhando dinheiro, está com alta produtividade. Não funciona assim, porque existe todo um aprendizado envolvido, seja do técnico, seja do produtor. Existem investimentos que precisam ser feitos na estrutura, na base do sistema de produção, precisa melhorar a fertilidade do solo, isso não é do dia para a noite, né? Precisa ter um aprendizado de manejo de pastagens, manejo do rebanho, e por isso que leva 2, 3 anos para você poder ver isso acontecer. Logicamente, essa linha é uma média de produtores que participam do projeto. É óbvio que quando você entra no dia a dia e na realidade dos produtores, essas curvas são diferentes. Então, você tem aqui diferentes curvas, com um aumento absurdamente rápido nos primeiros 12, 15 meses, e outras curvas de desempenho mais modestas. Isso depende da velocidade, da capacidade de investimento que o produtor tem, da capacidade que ele tem de introduzir tecnologias, do aprendizado que ele tem, da própria questão de infraestrutura que é necessário para dar vazão ao comércio. Então, se uma região de preço de leite é muito bom, o produtor vai mais rápido, ele muda essa curva de desempenho ao longo do tempo. Se o problema é mais complicado, né, de você ter dificuldade de comercialização, vai mais devagar. Mas, na média, existe uma tendência de melhoria de produtividade
e de ganhos zootécnicos e econômicos com o projeto ao longo do tempo. Então, basicamente, essa é uma tabela meio complicada, mas ele é um fator comprovadamente de mudança de renda dos produtores, né? Se vocês observarem, esse é um trabalho que eu fiz no meu doutorado, são 5 regiões do Brasil, 50 produtores, que houve praticamente, você dobra a margem bruta por hectare que esse produtor trabalha, sem que os preços do leite tenham sido significativamente maiores. Então, esse aumento da margem bruta, os produtores ganham mais dinheiro, porque eles têm mais vacas em lactação por hectare, aumenta o volume produzido por dia, aumenta a escala de produção, a produtividade da vaca também aumenta, a produtividade do trabalho também, a produtividade da terra, consequentemente. Então, não é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas, mas é um conjunto de técnicas que permitem essa evolução sustentável da produtividade e da renda do produtor. Isso acontece também nesse outro gráfico, vocês podem observar, essa linha preta é a renda média de cada membro ativo da família, em reais por mês, quando o projeto começou, e a linha azul é quando 3 anos depois da aplicação do projeto. Isso são nesses 50 produtores que participaram do projeto entre 2008 e 2010. E essa tendência se confirma até hoje, né? Os produtores ganham mais dinheiro por membro da família, tanto que tem sido até uma forma de resgatar pessoas da família que estão fora, voltando para a propriedade, porque trata-se agora de uma atividade profissional de produção de leite, e não é mais simplesmente tirar leite de qualquer forma, né? Então, esse resultado aparece no bolso do produtor. Mas aí alguém pode falar, mas André, são só 50 planilhas. Tá bom, então é verdade. Nós conseguimos, junto com a Federação da Agricultura de Minas Gerais, a FAENG, nós fizemos um trabalho com uma análise de 377 planilhas. É uma base organizada de dados bastante grande, que inclui produtores de várias regiões de Minas Gerais, como vocês podem ver nesse gráfico, né? Ele está bem distribuído, tem sul de Minas, tem região de Cerrado, que é Triângulo Mineiro, tem região de Vale do Jequitinhonha, com restrições muito grandes, né? Produtores que estão em início de projeto, produtores que estão no fim do projeto. Nós compilamos os dados econômicos e zootécnicos desses produtores para ver o que aconteceria com eles ao longo do tempo, né? Então, é uma análise mais detalhada do impacto do programa. Aqui, novamente, o gráfico. Foram 374 planilhas analisadas, assim como outras informações. O que a gente percebe ao longo do tempo é que existe um aumento no percentual de vacas em lactação no rebanho, que mostra uma especialização do produtor que participa do projeto. Então, quem entra no projeto percebe que o que dá lucro são vacas em lactação, e o trabalho é todo feito para que isso aumente ao longo do tempo. Esse segundo gráfico é de aumento da produtividade dos produtores. Olha só, produtores no início do trabalho vão crescendo conforme passa o tempo, 2, 3, 4 anos de projeto, chegando a índices de produtividade de 6 mil litros de leite por hectare ano, na média dos produtores. Tem produtores com muito mais do que isso, que configuram índices de países desenvolvidos na atividade leiteira. Essa produtividade, logicamente, vai se refletir em maior lucratividade. Outra coisa muito interessante desse trabalho mostrou que, conforme passa o tempo, o custo operacional cai, independente da faixa de produção que ele tem. Por exemplo, produtores que estão com produtividade mais baixa por vaca, 4, 5, 6 ou 10 litros de leite por vaca, quem fica mais tempo no projeto produz um leite mais barato. Isso acontece para todas as outras categorias, mesmo produtores com produção por vaca elevado, né, por exemplo, 24 litros por vaca, o custo de produção cai conforme eles vão ficando mais especializados, melhores produtores, o seu custo de produção reduz, independente
da faixa de produção que as vacas estejam trabalhando. Isso é um fator importante de mostrar de que tecnologia não custa caro. Se ela for bem aplicada, se as escolhas zootécnicas econômicas forem consistentes, o custo cai. O custo cai. Isso tem um impacto muito grande, principalmente na região norte do país, onde os preços pagos ao leite para o produtor normalmente são baixos. Então, o pessoal perguntando, mas eu vou usar tecnologia, o meu leite vai ficar mais caro? Não, ele vai ficar mais barato se você trabalhar e após 2, 3 anos de trabalho junto ao projeto Balde Cheio. Outro dado que é muito importante é esse, quer dizer, no final das contas, o que muda? Muda que a margem bruta cresce. Né? Se você analisar, você tem produtores com mais tempo no projeto, acabam ganhando em torno de R$ 2.300 a R$ 2.500 por hectare ano, com a especialização da atividade leiteira. Isso é um valor bastante interessante, contando ainda que, no caso desse trabalho, a média dos produtores era em torno de 50 hectares. Então, a margem que os produtores recebiam gera uma renda mensal bastante importante e representativa para a atividade leiteira. Esse é um outro gráfico que a gente chama de IAT, é o Índice de Atualização Tecnológica. Ele é uma forma da gente medir quanto de tecnologia esses produtores aplicam. Então, dá para perceber aqui, no primeiro ano, quem está aí nos primeiros 12 meses, antes de completar um ano, ele tem um índice bastante baixo, ou seja, produção extensiva. No primeiro ano, ele já dá um salto, já começa a melhorar, do segundo, terceiro, quinto, sexto ano, e você tem produtores com 8, 9 anos que estão no projeto, que tem um indicador bastante favorável. São produtores que têm boas práticas sendo aplicadas nas várias dimensões. Aqui eu estou medindo manejo de alimentação, conforto, manejo pós-ordenha, recria, ambiência, sanidade, está tudo dentro desse índice, e que mostra que, ao longo do tempo, você aplicar a tecnologia e aplicar boas práticas, você ganha mais dinheiro. Então, essa é uma correlação muito forte que a gente observou a partir da análise dos dados lá de Minas Gerais. Mas, na verdade, a gente tem analisado isso tanto para o Rio Grande do Sul, que a gente atua, até no Nordeste, no Acre, Rondônia e outras regiões que estão atualmente no projeto Balde Cheio. Muito bom, André, mas aí alguém pode perguntar, mas e qual, a oportunidade de negócio, o que muda isso no âmbito municipal? Olha só, quando a gente compara os dados das propriedades assistidas em 2016 e 2017, nós estamos falando de produtores que estão na faixa aí de 370 até 400 litros de leite, que a grande maioria das propriedades acaba se encaixando nessa faixa. Esses produtores geram uma renda entre 197 mil a 190 mil, dependendo do preço do leite, mas é quase 200 mil reais de renda bruta gerada no município. Para cada produtor que participa do projeto com esse volume de leite, ele gera uma receita bruta que está no município e que fica no município. Isso, se vocês compararem, representa 3,5, 4 vezes mais renda por ano do que os produtores que não fazem parte do projeto. Olha só, é coisa de assustar, 4 vezes mais produtores que não participam do projeto e que, logicamente, têm uma escala de produção menor, eles trabalham em torno de 30, 40, 50 mil reais por ano de geração de renda. Isso significa o quê? Que essa receita gerada no município pela venda de leite, ela se reverte em mais compras do supermercado, ele vai agitar a construção civil, ele vai comprar ração, ele vai comprar adubo, ele compra ordenhadeira na região da atuação dele. Isso movimenta o comércio de uma forma muito intensa, evita o êxodo rural, isso tem um impacto muito grande mais para frente, né, de que as famílias podem viver muito bem dentro das suas propriedades se ela gerar renda. Então, esse é o grande desafio da pecuária sustentável hoje em dia, né? É lógico que a questão ambiental é muito importante, mas ninguém vai cuidar do meio ambiente se não tiver feliz, não tiver com
autoestima resgatada, ele estiver satisfeito e feliz com a atividade, né? E essa renda vem. Isso já foi percebido por vários municípios, né? Nós temos o caso aí de Francisco Beltrão, a própria região do Prata, em Minas Gerais, onde eles apostam no projeto com essa intenção. Os técnicos assistirem os produtores para mudar a vida dos produtores. Temos exemplos também lá no oeste de Santa Catarina, produtores com 15 hectares, 20 hectares, familiar, sair de 100, 200 litros por dia, está produzindo 1.000, 1.200 litros por dia, com um nível tecnológico muito bom e com uma qualidade de vida espetacular para eles e para a família. É isso que a gente quer colocar como oportunidade do projeto Balde Cheio, com essa visão de âmbito municipal, né? O projeto Balde Cheio, ele tem, ao longo do tempo, ele foi mudando, né, a questão da metodologia, sem perder esse foco de mudar a vida das pessoas. Eu acho que isso é o principal objetivo nosso, né? A mudança de vida acontece pelos técnicos da extensão, né, de ter oportunidade de eles se capacitarem e fazer uma especialização de longo prazo, a fundo, né? E principalmente dos produtores de leite e suas famílias, aqueles que queiram realmente trabalhar a sério, fazer um trabalho de perspectiva de longo prazo para sua família em qualquer região do Brasil. E, basicamente, isso pode acontecer com um fator muito grande que existe na região amazônica, que é a questão do clima, né? Vocês estão num clima excepcionalmente favorável à produção de leite, né? Principalmente a produção de forragem para vacas leiteiras, porque a capacidade de se produzir volumoso, de alta qualidade, em áreas pequenas, né? Com as gramíneas tropicais, com a chuva, com o calor que faz na região norte, isso é um fator muito favorável. Mas existem fatores desfavoráveis, é verdade, mas a maioria dá para ser suplantados, né? E essa característica do projeto Balde Cheio de trabalhar com o impacto dos produtores de leite e nas famílias, ele foi escolhido como uma das 12 tecnologias da Embrapa diretamente ligadas às ODS, né? De erradicação da pobreza, de redução das desigualdades sociais e de proteção ambiental também, porque um projeto ele tem essa característica de você intensificar a produção numa área menor. Não faz nenhum sentido para o produtor preservar a mata se ele não tem uma boa qualidade de vida. Quando você intensifica o projeto numa área menor, ele percebe que é possível produzir leite, ganhar dinheiro e ter uma vida digna, preservando a floresta, preservando as áreas de proteção permanente, preservando o leito dos rios, as matas ciliares. Isso tudo passa a ser absolutamente essencial para o produtor manter a água na propriedade, proteger o solo, porque ele percebe que ele ganha dinheiro com leite. Ele não precisa desmatar mais, ele não precisa ter mais gado de corte, ele não precisa sair prestando serviço para os vizinhos, longe da família dele. Isso tem um impacto social extremamente relevante, né? E se você pegar, mas você está falando de uma família? Não, eu estou pensando de 20, 30, 50, 100 produtores de leite envolvidos nisso para a produção sustentável ao longo do tempo. Essa que é a grande visão nossa. Nós temos trabalhado com vários parceiros, em várias regiões. Hoje o Balde Cheio está em 19 estados, são mais de 1.800 produtores sendo acompanhados por produtores no Brasil inteiro. Existem excelentes exemplos na Amazônia, né? Na região de Imperatriz, o próprio Sebrae apoiou durante bastante tempo o projeto Balde Cheio. Existem técnicos sendo treinados, existem produtores que já vivenciam isso na região tocantina. Na região, e também com apoio muito grande da Embrapa Cocais. Hoje mesmo nós tivemos um encontro com técnicos e produtores da região do Tocantins, né, também no norte do Tocantins, a região de Araguaína. A Embrapa Pesca e Aquicultura lá de Palmas colabora. Nós temos um trabalho muito interessante também com a Embrapa Rondônia. A Embrapa Rondônia coordena o projeto lá, junto com o Senar e a TEG,
e também com a Emater, e isso tem sido em diferentes regiões, tem diferentes parcerias. Temos parcerias com a OCB, lá no Sul com cooperativas, com prefeituras, e é isso que possibilita esse trabalho ser feito ao longo do tempo, né? Então, esse é um grande desafio. Por isso que eu coloquei esse quadro aqui, né? Uma das unidades demonstrativas que nós temos lá em Rondônia, é uma família muito unida, que está se produzindo em torno dos seus 500, 600 litros de leite por dia, com pastejo irrigado, virou um ponto de visitação muito grande lá em Rondônia, as pessoas vão conhecer o trabalho que essa família faz, pelo desempenho e a economia do processo que eles têm. Agora, por que isso é possível? Porque existem parceiros fortes apoiando esse projeto. E tem que ser parceiros que se comprometam, pelo menos por 3, 4, 5 anos, para poder formar esse técnico e o produtor conseguir mudar de vida. Essa é uma das principais dificuldades do projeto, ter parcerias sólidas para que essa mudança econômica, social, aconteça ao longo do tempo, né? Então, já encaminhando para o final, né, a gente pode concluir algumas coisas disso tudo que eu falei, né? Quando o produtor intensifica a produção pecuária, é possível, pode ser feito de modo sustentável, mas ele precisa de tempo para aprendizado e fazer aquele passo a passo, né? É como se fosse uma caixa de marchas. Ele tem que começar com as coisas mais robustas, essas tecnologias têm que ser coisas muito simples, que começam o processo de intensificação. E isso leva tempo. Não pode ser uma parceria para os próximos 6 meses e acabar. Não, tem que ter parceiros muito fortes que viabilizem o treinamento do técnico, a visita ao produtor e a ida do instrutor do projeto nas regiões. Outra coisa que a gente percebe é que sem a ajuda de um técnico especializado, os produtores vão crescer muito pouco ou não têm certeza do crescimento. Sem uma orientação de um caminho muito claro a ser seguido, os produtores acabam não tendo sucesso. Por que isso? Porque existe uma oferta muito grande de tecnologia. Existem ideias novas surgindo todo dia, existem capins, variedades de capins sendo colocadas todo dia, existem raças de animal que chegam para substituir a anterior, né? Eu já estou cansado de ver produtores começando um projeto de atividade leiteira, comprando vaca, sem ter a menor condição de alimentá-las ao longo do tempo, ou sem saber fazer isso, né? Isso não pode acontecer. E com o técnico, ele orienta esse caminho, essa trilha e essa rota tecnológica no longo prazo. Então, precisa ter um técnico especializado. E como, novamente, trata-se de um trabalho de longo prazo, os arranjos locais e as parcerias têm um grande peso nesse desenvolvimento, né? Os lugares, as regiões onde as parcerias são sólidas, são firmes, a gente consegue ver esse avanço ao longo do tempo com grande sucesso. Então, essa é a minha contribuição. Eu espero ter dado uma noção bem clara desse lado do projeto Balde Cheio, do impacto que isso causa na vida das pessoas. Agradecer a oportunidade novamente e estamos à disposição. Meu e-mail está aqui no final da apresentação. Se alguém tiver mais dúvidas, quiser mais informações, é só nos contactar. Muito obrigado a todos.